Vamos lá, nós vamos falar sobre paternidade hoje. E eu quero começar com um texto na palavra para vocês, que está em Gálatas 4, capítulo 4 ao 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6, que vai estar escrito assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gente, essa palavra, ela é linda porque ela vai ser bem clara em dizer aquilo que eu quero começar falando nessa live para vocês. Primeiro, nós iremos falar sobre paternidade e quantas das vezes nós nos perdemos na presença de Deus por não reconhecermos Deus como nosso Pai. Mas Ele é o nosso Pai. Ele é o que zela das nossas vidas, cuida, né? Tem todo o cuidado da nossa história. Jesus, ele era um filho unigênito, que despiu de sua glória, despiu das suas vestes sacerdotais, das suas vestes de rei, deixou o céu de glória para descer na terra, na barriga de uma mulher, para se tornar filho primogênito. Ele teve essa transformação de unigênito para filho primogênito. Olha isso, por amor de mim, por amor de ti. A palavra de Deus, ela vai dizer que ele desce, nasce da barriga de uma mulher para remir os nossos pecados e para que nós não sejamos mais órfãos, mas que nós sejamos filhos. Então, Jesus, ele desceu para trazer sobre nós uma paternidade que nós não tínhamos. Nós éramos órfãos, mas agora nós somos filhos e herdeiros do céu. Olha que lindo, a transformação que Jesus ele faz quando ele desce na terra de ser filho unigênito. Ele era um filho único, o único filho de Deus. Ele desce na terra e se transforma filho primogênito para nos dar a oportunidade de sermos chamados filhos por Deus. Pais lindonas. Gente, isso é muito notório. Porque lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, Jesus ele faz essa transferência de filho de unigênito para filho primogênito, para nos dar a oportunidade e nos dar o direito de sermos chamados filhos e termos aí o direito da herança do Pai. Então nós somos filhos de Deus, carregamos uma herança do céu conosco e muitas das vezes nos encontramos perdidos dentro da casa do Pai por não reconhecer Deus como nosso Pai. A palavra é notória em dizer, Ele é Pai e nós somos filhos. Nós já não somos órfãos nem abandonados, mas nós somos filhos de Deus. E muitas das vezes nós nos perdemos e deixamos de ter a nossa posição de filhos. Quem não lembra da história do filho pródigo? Muitos contam a história do filho que saiu de casa. E o interessante é, o filho que sai de casa, ele sabe que ele tem um pai. Porém, todavia, sabendo que ele tem um pai, ele deseja sair da casa do pai. Mas ele sabia que ele tinha um pai, porque a palavra vai dizer que quando ele perde tudo e ele está ali diante as bolotas de porcos, que era a única coisa que ele tinha para se alimentar, a palavra vai dizer que ele se lembra da casa do pai. Ele sabia que tinha um pai. Só que a palavra vai dizer que não era só um irmão,
Um irmão sai da casa do pai, mas o outro irmão permanece na casa do pai. E quando o irmão que vai embora volta, o que estava na casa do pai vai se doer pela volta do irmão. Porque quando ele chega em casa, o pai tá fazendo uma festa, tá matando o bezerro cevado pro seu irmão. E ele vai se questionar: pai, eu estava aqui, eu nunca te abandonei, eu nunca te desamparei, eu nunca fui embora, eu nunca te deixei, eu nunca te desonrei, e o Senhor nunca me fez uma festa. O Senhor nunca matou um bezerro cevado para os meus amigos. Sabe qual que é a fala do pai para esse filho que permaneceu na casa do pai? É essa: filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Mas olha tudo isso aqui que está em tua volta. É teu por direito. É herança tua. E muitas das vezes nós somos como o irmão do filho pródigo. Estamos na casa do pai, fazemos parte da mesa com o pai, moramos com o pai, mas temos um sentimento de órfão, porque tudo aquilo que é do pai é nosso por direito. E muitas das vezes, por não reconhecer Deus como pai, estamos na presença dele e deixamos de viver extraordinariamente as coisas dos céus por não reconhecer que nós temos um pai e carregamos dentro de nós sentimentos de órfãos. Só que a palavra ela é nítida em dizer: nós não somos mais órfãos, nós somos filhos escolhidos e herdeiros do céu. Ei, existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, e é notório que muitas das vezes a nossa vida ela não anda, ela não se desenvolve, ela não destrava, ela não rompe, porque nós estamos com a nossa mente cauterizada em dizer: somos abandonados, somos órfãos, não temos pai, não temos amor, não temos acolhimento, não temos carinho, e isso faz com que nós levantamos barreiras para não viver o extraordinário de Deus. Mas quando nós rompemos barreiras em dizer: não, eu tenho um pai, eu sou herdeira, eu sou filha, ei, Jesus morreu por amor de mim, para me alcançar, para que a primogenitura dele chegasse sobre ele, que eu fosse chamada filho de Deus. Isso faz com que eu rompo as barreiras e começo a fazer parte da herança do céu sobre a minha vida. Existem pessoas que carregam chamadas extraordinárias. Existem pessoas que carregam chamadas assim sobrenaturais, que têm chamadas e vocações do céu, que não estão usufruindo disso na presença de Deus, porque carrega com ela um espírito de órfão. Então vamos romper hoje essa barreira e entendemos que nós temos um pai, e quando nós entendemos que Deus ele é nosso pai, nós usufruímos daquilo que tem ao nosso direito. O interessante é que após a morte de Jesus existe um tempo estabelecido. Que tempo é esse, Érica? O tempo da graça. Em Efésios 2, 4, 5 vai nos dizer, quer ver, ó? Efésios 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Ah, Érica, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, além de sermos órfãos, nós éramos gentios que não tínhamos direito à salvação e não tínhamos direito a herdar a terra prometida. Sabe quando Jesus está conversando com os discípulos e ele diz assim, não aflige o teu coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar. Virei e vos levarei comigo. Gente, isso é muito lindo. Existe uma morada preparada para mim e para você. Existe uma morada preparada para nossa família, para nossa casa. É uma promessa do céu para nossa vida. E a graça do Senhor, ela nos alcançou. A graça de Deus, ela nos alcançou. Antes
éramos órfãos e gentios. Hoje somos filhos escolhidos e herdeiros dessa promessa. Ei, a graça de Deus, ela nos basta. A graça do Senhor, ela nos remiu de todos os nossos pecados. Ei, o preço foi pago numa cruz, derramado sangue do Cordeiro por amor da minha vida, por amor da tua vida, por amor da minha casa, por amor da tua casa. E por que que nós nos limitamos a sentimentos inferiores, a sentimentos que nos levam a achar que não somos nada, que não somos ninguém? Por que que nós nos limitamos a sentimentos que muitas das vezes quer falar mais alto, dizendo você não é capaz de viver os sonhos, você não é capaz de viver as promessas. Muitas das vezes nós damos mais ouvidos às vozes do inimigo do que às vozes de Deus. O que tem tido poder na tua história hoje? É o que Deus diz sobre a tua vida ou é o que os inimigos dizem sobre a tua história? É muito fácil nós darmos ouvido a vozes contrárias do que a voz daquele que nos chamou. A voz de Deus sobre a nossa vida é vai. A voz de Deus sobre a nossa vida é exerça. A voz de Deus na nossa vida é cumpra. A voz de Deus na nossa vida é faça aquilo que eu designei para você fazer. E muitas das vezes nós nos retraímos por não entender e não conseguir ouvir e conhecer a voz de Deus. Ei, lá em Samuel, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele vai chamar Samuel. Samuel, Samuel. Porque Samuel ele cresceu no templo, ele se desenvolveu no templo, ele se amadureceu no templo. Mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel conhecia a Deus pelas escrituras. Mas Samuel não ouviu a voz de Deus. Só que chegou um momento em que Deus ele precisava confirmar o ministério na vida de Samuel. E muitas das vezes Deus já confirmou o ministério na tua vida, na minha vida. E nós nos prendemos e nós nos retemos a fazer a vontade de Deus por medo. Ou então até mesmo por não conhecer a voz de quem nos chamou. E enquanto Samuel não se dispôs em dizer: fala, Senhor, teu servo ouve, Deus não parou de chamar Samuel. Ei, quem sabe a voz de Deus tem te chamado ecoadamente todos os dias pelo teu nome no teu quarto secreto, e o que você tem feito é virado as costas e se adormecido na presença dele. Existem promessas adormecidas que são extraordinárias na tua vida, que você precisa romper, apenas aprendendo a ouvir a voz do teu Pai. Ei, vamos dar continuidade. Provérbios 3:2. Provérbios 3:2. 3:12. Vai dizer assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ei, Deus, ele é um pai bom. Ele ama, ele zela, ele corrige. Por quê, Érica? Para trazer do nosso interior a nossa melhor versão. Ei, Deus, ele sabe que você é muito mais capaz daquilo que você está vivendo. Se você acha que você está no ápice, daquilo que Deus ele projetou para você viver, você está enganado. Deus ele tem muito mais além para fazer na tua história, na minha vida, na tua casa. Então o que eu preciso entender? Que eu não sou coitadinha por eu estar vivendo um momento ruim. Não, eu tenho que aprender que Deus ele não me livra do fogo, mas ele me livra no fogo. Deus não me livra do deserto, mas ele me livra no deserto. Deus ele não me livra da prova, mas ele me livra na prova. Ei, Deus ele não vai deixar de nos fazer passar pelo processo da nossa história, nos livrando do processo. Não, ele vai passar conosco dentro do processo. Como, Érica? Segurando na minha mão, segurando na tua mão e dizendo: vem, meu filho, eu estou contigo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quantas das vezes nós nos sentimos fracos,
anêmicos espirituais, mas Deus está ali dizendo: ei, é na tua fraqueza que eu me faço forte, é no teu limite que eu entro para dizer para você: eu sou um Deus sem limites, eu vou aonde a tua força não vai, eu vou aonde o teu poder não vai, eu vou aonde o teu poder aquisitivo não entra, eu vou aonde a tua sabedoria não consegue entrar. É aí que Deus ele entra e faz o desatar na nossa história. Ei, Deus ele é um pai bom, mas muitas das vezes por causa da situação e da circunstância em que nós estamos vivendo, nós duvidamos da bondade de Deus. O porquê que nós duvidamos da bondade de Deus? Porque nós achamos que porque nós estamos passando pelo fogo, ou porque nós estamos passando pelo deserto, ou passando pela provação, Deus ele deixou de nos amar. Não, Deus ele não nos deixa de amar. Deus ele faz nós passarmos pelo processo para extrair de nós a nossa melhor versão. Vocês já viram o processo da azeitona? Vocês já viram o processo da uva para se tornar vinho? Ela é amassada, ela é pisoteada. Mas quando tá boa ali para tomar o seu vinho, todo mundo se acalenta, todo mundo se alegra no seu sabor. E isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes somos pisados, massacrados. E às vezes não é nem o inimigo que faz isso conosco. É Deus. Ei, Deus ele é o nosso oleiro. E nós somos o vaso de barro em que todas as vezes que nós nos quebramos. Ei, tem uma frase que pessoas carregam aí fora que eu sou totalmente contra. Que frase é essa? Ei, Deus ele te fez e jogou tua forma fora. Mentira! Mentira, sabe por quê? Porque Deus ele não joga a forma de ninguém fora. Porque todas as vezes que nós nos quebramos nas mãos dele, ele nos refaz de novo. Sabe por quê? Deus ele não abre mão da tua história. Deus ele não abre mão da tua vida. Deus ele não abre mão da minha vida, porque ele é nosso pai. E qual pai que ama o teu filho vai abandonar o teu filho? Ei, todas as vezes que você se quebrar, ele vai te reconstruir. E a reconstrução, ela dói, porque vai amassar o barro, vai moldar o barro. O barro, quando ele está pronto em forma de vaso, ele é colocado dentro da fornalha, ele é colocado dentro do fogo. Então pensa, para e analisa. O processo que nós vamos passar, muitas das vezes vai doer na nossa alma, vai doer até no nosso corpo físico. Existem dores da nossa alma que vêm para o nosso corpo físico, mas isso não quer dizer que nós precisamos parar. Isso quer dizer que nós temos que permanecer, porque é o processo de Deus na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Deus está conosco, ele é nosso pai. E o pai, ele corrige aquele que ele ama, ele nos molda para nos trazer a nossa melhor versão. Anota isso. Ele nos molda para trazer para fora a nossa melhor versão. Ó, vamos lá, eu tô quase encerrando essa live. Eu quero falar para vocês atributos da paternidade de Deus. Amor incondicional. Romanos 8:38. Vamos lá. Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. É um amor incondicional. Ele deu o seu único filho para morrer por amor da minha vida, por amor da tua vida. Nós que não somos dignos, nós que não somos merecedores, nós que somos improváveis, que ninguém deu nada. Deus, ele deu a sua maior herança por amor de nós. Então nada aqui pode nos separar do amor de Deus, mas existe algo que pode nos separar do amor de Deus. O que, Érica? Eu vou dizer a você: nós mesmos. Somos nós que nos afastamos do amor de Deus. Existem pessoas que olham para mim e falam: Érica, como que eu faço
para sentir a presença de novo? Érica, como que eu faço para sentir novamente esse amor? Como que eu faço para sentir essa presença? Não existe outro jeito de sentir a presença, de ser tocado por esse amor, a não ser o nosso momento de intimidade com Deus. Não existe relacionamento, não existe amor, não existe comunhão, não existe intimidade sem o teu quarto secreto com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não vai conseguir provar desse amor. Você vai continuar se sentindo o improvável, o menor da casa, o pequenininho, o abandonado, o sem amor. Mas Deus, Ele está ali 24 horas por dia, disponível para te ouvir, para me ouvir. Mas sabe qual que é o nosso erro? Nós queremos nos apresentar a Deus com máscaras. Nós queremos nos apresentar a Deus como servos. E o que é se apresentar a Deus como servo? O servo, ele vai falar com Deus, com o Pai, de uma forma superficial. Meu Senhor, meu Pai, nesta noite eu quero apresentar a minha vida, a minha casa em tuas mãos, a minha família. Vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Isso aqui é o superficial. Mas um filho que ele entende que Deus, ele é Pai, ele se entrega sem máscara. Ele se entrega sem máscara, sem fantasia, sem ser a Mulher Maravilha, sem ser o homem, sabe? O homem perfeito, imaculado. Quando eu entendo que Deus, ele é meu Pai, eu vou me apresentar a Ele com as minhas limitações e as minhas frustrações. Eu vou falar para Ele a minha real situação. Deus, hoje eu passei por isso. A minha vontade foi ter saído da graça. Deus, a minha vontade foi perder a postura diante daquela pessoa. É eu me entregar verdadeiramente, por completo a Deus. Isso é entender que Ele é o meu Pai. Quando eu me entrego de verdade a Ele. Sabe, você tá entendendo? Se você tá entendendo o que eu tô dizendo, coloca um amém aqui embaixo. Outro atributo da paternidade de Deus é o cuidado, o sustento e a proteção. Lucas 11. Lucas 11. Versículo 11. E qual pai dentre vós que o seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Isso aqui é muito sério. É um atributo da paternidade: cuidado, sustento e proteção. A tua casa, ela só tá de pé hoje porque as mãos de Deus, ela tem sustentado a tua casa, a tua família. Deus, ele tem sido o pilar da sua casa. Ah, Érica, mas o meu marido não quer saber de Deus. Ah, Érica, mas os meus filhos não querem saber de Deus. Ah, Érica, mas é minha esposa que não quer saber de Deus. Ei, mas existe ali uma proteção na tua casa por causa de você. Você tem sido o sustento para que Deus seja a coluna dentro da tua casa. E sabe o que é interessante? O cuidado e o sustento de Deus. Ah, Érica, mas eu não tenho comido carne há dias, mas não tem me faltado o arroz. Não tem lhe faltado o feijão, não tem lhe faltado o ovo de cada dia, não tem lhe faltado o seu pãozinho de cada dia. Ei, Deus, ele não te promete te dar luxos e uma vida de riquezas, mas Deus, ele te promete te dar aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Ei, o hoje pode ser difícil, mas se você perseverar e permanecer sendo obediente e um bom filho, lá na frente Deus, ele honrará a tua casa e a tua história. Ninguém começa por cima, é degrau por degrau. É degrau por degrau.
Eu já tive várias oportunidades para ter me separado desse amor. Eu já tive oportunidades para ter abandonado a presença de Deus por achar que ele tinha me abandonado. Mas Deus, ele não abandona o seu filho. O processo, ele dói. O processo é doído. O processo machuca. Ele fere o nosso coração. Ele molda o nosso caráter. Para nós entendermos que nós temos que atrair do nosso interior a nossa melhor versão. Quantas das vezes eu já não olhei para minha casa e só tinha um pouquinho de arroz? E foi aquilo ali que nós jantamos e nós alimentamos, e no outro dia Deus, ele proveu aquilo que era necessário. Quantas das vezes eu conto essa história e eu dou até risada, mas quantas das vezes eu fui na casa de alguém para fazer uma visita para ver se tinha alguma coisa para me oferecer a comer, porque não tinha dentro de casa. E no outro dia Deus proveu. O meu filho, David, quando ele tinha 1 ano de idade, ele saiu das fraldas. Por que, Érica? Porque você foi uma mãe que resolveu trazer o teu filho para ter um desfraude mais cedo? Não, porque não tinha. Ou eu tirava, ou eu tirava. E isso não me fez sair da presença. Porque quando eu entendo que eu sou filho, quando eu entendo que Deus, ele é pai, quando eu entendo quem Deus é na minha vida, eu não adoro a ele por aquilo que ele faz na minha vida, mas eu adoro a ele por aquilo que ele é. E eu sempre vou adorar a Deus, independente da situação em que eu estiver vivendo. Outro atributo da paternidade de Deus, disciplina e correção. Apocalipse 3,19. Já tá acabando, gente. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, e ser, pois, zeloso e arrependente. Isso aqui eu já falei mais cedo, que Deus, ele é um pai bom, que corrige o filho que ama, para extrair de nós a nossa melhor versão e para moldar o nosso caráter. Não existe isso. Eu vim para o Pai e vou permanecer da mesma forma que eu vim. Não. Deus, ele molda o nosso caráter. Por isso que a palavra diz: venhas como estás, mas não permaneça como você veio. Porque de uma forma ou de outra, Deus, ele vai moldar o nosso caráter. E quando nós temos o nosso caráter transformado, a nossa mudança, ela é de dentro para fora. O nosso falar muda, o nosso pensar muda, o nosso caminhar muda, o nosso vestir muda, tudo na nossa história muda. O nosso posicionamento, ele é transformado. E nós começamos a ter um posicionamento de filhos. Perdão inabalável. Lucas 15:22. Esse aqui é top. Perdão inabalável. 15:22. Vai dizer assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu já falei sobre o filho pródigo. É lindo a história do filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo, ele é diferente da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perde do rebanho. E o pastor vai atrás, até encontrá-la. Mas o filho pródigo, ele por si só, ele vai sair da casa do pai. E quando nós saímos da casa do Pai, nós precisamos ter o posicionamento de voltar para a casa do Pai. Érica, eu cheguei no mais fundo do poço. Eu estou suja. As minhas vestes estão sujas, estão impuras. Deus nem vai me aceitar de volta. Ei, engana-se você. Deus, ele é um Pai misericordioso. A graça dele nos alcança todos os dias.
Então não é porque você saiu, não é porque você caiu, não é porque você foi embora, não é porque você pecou, não é porque você falhou, pisou na bola hoje, pisou na jaca, desapontou a Deus, que Deus ele vai te descartar te jogando fora. Não. Deus ele te aceita de volta, mas é necessário nós tomarmos uma posição de voltarmos para a casa do Pai. Porque na casa do Pai tem vestes novas, calçados novos e uma aliança no dedo. E essa aliança no dedo ela é mais linda, sabe por quê? Porque ela mostra que eu estou à espera do meu noivo. E o noivo vem para encontrar a tua noiva. E nós precisamos nos despertar que nós somos filhos. E quando nós somos filhos, nós temos um pai que vai vir buscar a sua igreja para morar eternamente com ele no céu de glória. Lá não vai haver choro, lá não vai haver luto, lá não vai haver dor, não vai haver perda, mas lá vai haver adoração 24 horas por dia. Eu não sei o que você possa estar passando hoje, mas a palavra de Deus para esse devocional é paternidade. E isso falava muito ao meu coração quando eu coloquei esse projeto. Falar sobre paternidade é algo extraordinário, porque para mim foi muito difícil me encontrar em Deus. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitas experiências com Deus, mas eu carregava um sentimento de órfão. Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus me deixou, mas Deus ele forjou o meu caráter. E hoje, como eu sei quem eu sou em Deus, nada pode me separar desse amor. Nem mesmo eu me separo desse amor. Muitas das vezes nós enfrentamos friezas espirituais, cansaço espiritual, fadiga, mas isso não é sintomas de que eu devo parar e abandonar a carreira em Deus, não. Isso é sintoma de que eu preciso recarregar minhas energias em Cristo. E como que eu faço isso? Entre no quarto, feche a porta e fala com teu pai em secreto, que em secreto ele te responderá. Cara, isso aqui é tão atual, é tão atual. Deus ele tem esperado seus filhos todos os dias no lugar secreto. E muitas das vezes na nossa correria, do nosso cotidiano, esquecemos de nos dedicar ao secreto com Deus. Mas é no secreto que ele nos levanta. É no secreto que ele nos enche. É no secreto que ele nos cura, que ele nos restaura. É no secreto que ele ativa as promessas na nossa vida. É no secreto que ele nos tira do pó, do lamaçal do pecado. É no secreto que ele nos limpa e nos lava. Lava as nossas vestes, sabe? É no secreto que ele derrama uma unção nova. É no secreto que nós nos enche de poder, nos enche da presença do Pai. E eu quero te convidar a fazer parte do secreto com Deus e provar dessa experiência em Cristo e ser restaurado em Deus. E entenda algo, resumindo tudo que foi falado aqui hoje, Deus, ele é nosso Pai. Eu não sou órfã, eu sou filha. Você não é órfão, você é filho. Ah, mas eu nunca tive um abraço de pai, nunca tive um abraço de mãe. Meu pai não me entende, meu pai não me compreende. Ninguém me ama, eu sou rejeitada. Ei, para com esse sentimento. A palavra vai dizer que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, Deus jamais se esquecerá de você. Você tem um pai. Você só precisa se encontrar nele. E eu quero te convidar a fazer parte da próxima segunda-feira, onde nós iremos falar sobre identidade. Hoje falamos sobre paternidade. Você sabe de quem você é filho, mas segunda-feira você vai entender quem é você em Deus. Você tem que entender a sua identidade para poder avançar na tua história em Cristo, amém? Vamos orar, gente. Agradeço vocês que permaneceram aqui até o final. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós falamos. Esse momento aqui é um momento maravilhoso, é um momento de devocional, onde nós dedicamos uma parte da nossa manhã para o Senhor. E eu quero abençoar o seu dia, tá? Feche seus olhos aonde você está e eu quero orar com você e abençoar para que você venha ter um dia extraordinário na presença de Deus. Aleluia, Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, essas vidas, Senhor, que estiveram aqui ouvindo essa palavra, Senhor, direcionada do seu trono de glória. Senhor, abençoa o dia delas, abençoa a semana, abençoa a casa, Senhor, o dia no trabalho, Senhor. Dá o livramento, proteção, Deus, para os filhos, para o marido, Pai, para a esposa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai de encontro a esse coração angustiado, esse coração entristecido, Senhor, essa alma amargurada, Pai. Vai de encontro, Senhor, a essa mente preocupada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja o provedor, Senhor, desta vida, desta casa, Pai. Leva, Senhor, aquilo que eles precisam e necessitam, Deus, na tua presença. Traga renovo, traga cura, restauração, fortalecimento, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, restaura, Senhor, a vida, chamado, ministério, Senhor, das tuas filhas, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Que eles venham viver, Senhor, o teu extraordinário, Pai. Que venhamos, Senhor, vivenciar dia após dia, Senhor, o secreto, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Para que venhamos viver, Senhor, tempo extraordinário, Senhor, na tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, e eu profetizo, Senhor, um dia de bênção, Senhor, na vida do teu povo. E que o teu povo venha ser abençoado em nome de Deus. Aleluia, Jesus, na minha opinião, tinha que ter todos os dias. Amém, nós vamos chegar nesse nível. Orem pela minha vida, pela minha casa, que Deus venha nos abençoar e que esse projeto não venha parar, mas pelo contrário, ele venha se multiplicar em nome de Jesus. Gente, ó, um beijo, um cheiro pra vocês, que Deus abençoe. Qualquer coisa me chama no direct que eu vou estar lá respondendo a todos vocês, tá bom? Obrigada, Marluce. Obrigada, Soninha, te amo. Rúbia, Bastos, bastante gente que entrou, não sei se vocês estão vindo, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.